Já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. E temos novidades. O Clube dos Canais. Conheça e faça parte. Ajude-nos a levar a mensagem. Acione o sininho. Se inscreva e seja membro. Maranata. Pedro, ele não vê em Jesus um semblante de raiva, de ódio, pelo contrário. Ele vê em Jesus um semblante de tristeza, sim, mas de piedade. Pedro, ele se recordou que algumas poucas horas apenas, ele havia falado que seria preso com Jesus se necessário. Ele havia falado que morreria por Jesus se necessário. Ele havia acabado agora, nesse momento, de declarar que não conhecia Jesus. E ao mesmo tempo, ele percebe o quanto Jesus lhe conhecia. O quanto Jesus tinha lido intimamente o coração dele. Ele havia percebido nesse momento que havia uma falsidade em seu coração que nem mesmo ele sabia. Convido você a fechar seus olhos para falarmos com Deus. Grande é o Senhor nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te agradecemos por tudo que vimos, ouvimos e testemunhamos apenas nessa manhã. Te agradecemos porque o Teu Santo Espírito está presente neste lugar. E nesse momento agora, antes de abrirmos a Bíblia, pedimos, Pai, que de alguma forma o Senhor tome uma mensagem humana e transforme ela em uma mensagem divina através do Seu poder. Cada palavra ao sair da minha boca, Pai, eu peço que seja completada, corrigida, modificada, e a palavra chegue em cada coração como o Senhor deseja nessa manhã. Toma-nos em Tuas mãos, fala conosco, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema da mensagem dessa manhã, a conversão de Pedro. Pedro, ele sem dúvida é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Filho de um homem chamado João, irmão de André. Antes tinha por nome Simão. Foi Jesus quem mudou o nome de Pedro no primeiro encontro, qual nós vemos registrado no Evangelho de João, capítulo 1. Pedro, ele era casado. Nós vemos nos 3 relatos, Mateus, Marcos e Lucas, a cura da sogra de Pedro. Para aqueles que até gostam de brincadeiras nessa área, em nenhum dos relatos nós vemos um pedido de Pedro para Jesus curar a sua sogra, e também não vemos em nenhum dos relatos um agradecimento por ter curado a sua sogra. Mas nós encontramos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus curando a sogra de Pedro. Ele era pescador, assim como seu irmão André, seu pai, era pescador. E posteriormente ele foi considerado pelos líderes judaicos de Jerusalém como alguém que era sem estudo, ignorante. No entanto, Pedro, ele se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva, um dos mais poderosos testemunhos do poder de Deus. E é sobre a história de Pedro, sobre a sua conversão, que nós vamos refletir um pouco nessa manhã e fazer algumas conexões com a nossa história. Uma das experiências familiares mais lindas que eu tive foi pregando sobre Pedro. Um acampamento de desbravadores, trabalhava na igreja do NASP, Campus São Paulo. Um acampamento com muitas pessoas, e eu estava pregando sobre Pedro, de modo específico sobre o Evangelho de João, quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava. Nós vamos talvez passar rapidamente nesse texto. E o meu Pedro, com 2 anos, estava no colo da esposa, da Priscila. E eu dizia: Pedro, tu me amas? Pregando. E o Pedro respondia no colo da Priscila: sim, papai. Pedro, tu me amas? Sim, papai. E ele respondia a cada pergunta que eu fazia: sim, papai, eu te amo. 2 anos. Havia acabado de aprender a falar. Com a pureza de uma criança, eu te convido nessa manhã a fazer conexões com a história de Pedro, com a sua conversão, e buscar responder algumas perguntas. Será que eu preciso passar por uma conversão como Pedro passou? A conversão que eu tive, de fato, foi completa?
Qual é o resultado da minha conversão? Da conversão que aconteceu em minha vida, da mudança de direção, de rota? Nós vamos buscar responder essas perguntas. Nessa manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e aqui será o ponto de partida para a nossa reflexão. Evangelho de Lucas, capítulo 22, mais precisamente nós vamos ler o verso 31 em diante. Pedro teve o seu primeiro encontro com Jesus através do seu irmão André, como registrado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 42. Em um segundo momento, registrado em Mateus e também em Marcos, quando eles estavam pescando, Jesus chama Pedro e André para seguirem ele. O texto bíblico nos fala que imediatamente eles seguiram. Eles compõem o grupo dos 12 discípulos. No entanto, Pedro, junto com Tiago e João, ele se torna um dos discípulos mais íntimos, mais próximos de Jesus. Testemunhou os momentos mais importantes do Salvador do mundo. Passou 3 anos ao lado de Jesus. E então chegamos no momento descrito aqui nesse texto. Um dia antes da morte de Cristo. Verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nesse dia, os discípulos, eles participaram da última ceia com Jesus. Está registrado no mesmo capítulo, capítulo 22. Jesus revelou nesse momento que um deles iria traí-lo. Nesse mesmo dia, depois da ceia, começa a haver uma discussão entre os discípulos sobre quem seria o maior entre eles, em uma espécie de reino que só existia na imaginação dos discípulos. Queriam se autopromover. E quando há interesse em auto se promover, não é necessário muita coisa para começar uma discussão. A imaginação é suficiente. E assim eles estavam começando uma discussão com base na imaginação sobre o reino de Cristo. Com paciência e misericórdia, Jesus diz que no reino dele, o maior é aquele que se faz como menor, que o maior é aquele que serve. E em seguida, ele se dirige a Pedro, nesse texto imediato que nós acabamos de ler. Ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus ele está falando para Pedro nesse momento, mas é claro, é óbvio que ele estava se referindo a todos os discípulos. Satanás vos reclamou para vos peneirar. Ele está se dirigindo a Pedro, mas é claro que ele está se referindo àquilo que aconteceria com todos os discípulos, todos seriam chacoalhados. O exemplo é tirado da agricultura. O trigo era sacudido, de preferência num local onde batia um pouco de vento, para que a palha fosse tirada, para que a sujeira fosse tirada, e depois os grãos partidos, secos, também pudessem ser removidos. A expressão vos reclamou significa que Satanás obteve o direito, pedindo. Ele teve permissão para fazer um teste na vida deles, assim como obteve um dia permissão para fazer um teste na vida de Jó. Mas existe uma grande diferença nessa história. Na história de Jó, Deus permitiu o teste para revelar, para testemunhar a fidelidade humana. Na história de Pedro, Deus permite o teste para desenvolver a fidelidade em um homem. Em algum momento você decidiu seguir a Cristo. Em algum momento você decidiu, assim como Pedro, você decidiu, assim como Jó, servir ao Senhor e seguir ao Senhor. E isso não significa que você não pode ter a vida sacudida, chacoalhada. É certo que todos nós já tivemos em algum momento e que alguém pode estar nesse momento tendo a vida sacudida, e a pergunta que surge é: por quê?
Eu estou seguindo a Cristo. Por quê? Deus, Ele é amor e ao mesmo tempo Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Por quê? Sabemos que nem todo ato que acontece em nossa vida é um ato de Deus, mas todos os atos possuem a permissão de Deus. Por quê? Quando eu estudo a Bíblia de capa a capa, eu vejo que as pessoas que seguem a Cristo e decidem seguir a Deus sinceramente, elas só têm a vida sacudida por dois motivos: ou para testemunhar fidelidade incondicional a Deus e ser um testemunho de Deus nesse mundo, ou para se tornarem fiéis completamente ao Senhor, para desenvolverem a fidelidade. Deus permite que Satanás ele verifique o trigo, para que a palha seja separada do trigo, seja espalhada a palha. No entanto, Deus já tomou providência para que nenhum grãozinho se perca. Nós vemos isso no próximo verso. Satanás tenta frustrar o plano de redenção, mas a intercessão de Jesus é mais poderosa. O verso 32 diz: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti para que a tua fé não cesse. Eu roguei por ti para que você não deixe de ter fé. A providência sempre será encontrada em Cristo. E a irmã White, falando sobre esse ponto exclusivo, ela diz, no livro Filhos e Filhas de Deus, meditação, página 91, o vigilante cuidado de Cristo por Pedro foi o que trouxe a restauração. Coisa alguma podia fazer Satanás contra a toda eficiente intercessão de Cristo. E a oração feita por Cristo em favor de Pedro, Ele faz em benefício de todos quantos são humildes e contritos de coração. Ele intercede por mim e por você. A vida pode ser sacudida, pode ser chacoalhada, mas assim como Ele intercedeu por Pedro, e a intercessão de Cristo é muito mais poderosa do que qualquer ação que o inimigo tem permissão para fazer, assim a intercessão de Cristo também é poderosa na minha e na sua vida. Ele rogou na oração sacerdotal, nós vemos no Evangelho de João, por todos aqueles que viriam a crer nele. Ele rogou por mim e por você. Ele intercede por mim e por você. A segurança da nossa fé não se encontra em nós mesmos. Ele é o autor da fé e o consumador da fé, segundo Hebreus capítulo 12, verso 2. Mas Ele também é quem protege a nossa fé. E se nós decidimos seguir a Cristo e temos de alguma maneira a vida chacoalhada, lembre-se, ou Deus está usando a sua vida para ser um testemunho poderoso ao mundo, ou Deus quer desenvolver em mim e você fidelidade completa, extrema, radical. Ele continua. Verso 32. Tu, pois, quando te converteres. Queridos, percebam o que Jesus está falando para Pedro. Pedro, Satanás, ele vai rogar. Ele obteve o direito através de um pedido para chacoalhar a sua vida. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres. Percebam o que Jesus está dizendo aqui para Pedro nesse momento. Ele está revelando algo nesse diálogo. Pedro teria a vida sacudida por Satanás. Cristo Jesus, ele intercederia por Pedro. Mas Pedro ainda teria a necessidade de passar por um processo de conversão. Pedro, quando você se converter, algo impensável para Pedro. Algo impensável, inclusive, para os outros discípulos, os quais Pedro era um líder natural. Algo impensável, Pedro ser convertido. Ele já seguia Cristo há 3 anos. Ele era o líder daquele grupo. Era algo impensável. Ele tinha aceitado seguir a Cristo. Ele era membro da comunidade religiosa instituída por Cristo. Ele participou do crescimento e do desenvolvimento da organização que Cristo implementara naquele momento. Ele testemunhou e presenciou milagres e conversões. Foi Pedro quem havia pronunciado assertivamente a identidade de Cristo. Pedro, ele era o líder daquele grupo e as credenciais de Pedro eram ainda maiores do que as de Tiago e João. Ele era o líder do grupo. Pedro ser convertido.
Ele responde no verso 33: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus fala a Pedro, quando você se converter, Pedro responde: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo para a morte. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão. É por esse motivo que Deus iria permitir a vida de Pedro ser chacoalhada, sacudida. Por qual motivo? Testemunhar fidelidade ou desenvolver fidelidade? Desenvolver fidelidade completa. Ninguém será fiel a Deus enquanto confia mais em si do que na palavra de Deus. Ninguém entre nós será fiel a Deus enquanto nas decisões diárias, nos planos diários que a vida nos coloca à frente, nós colocamos a nossa impressão, o nosso pensamento, a nossa criatividade, o nosso gosto acima da palavra de Deus. Ninguém será fiel enquanto colocar a confiança em si mesmo acima da palavra de Deus. Na meditação, refletindo a Cristo, página 337 da irmã White, ela diz: a razão por que tantos professos discípulos de Cristo caem em graves tentações não é possuírem eles o devido conhecimento de si mesmo, é não possuírem eles o devido conhecimento de si mesmos. Foi nesse ponto que Pedro foi tão profundamente joeirado pelo inimigo. Pedro caiu porque não conhecia a própria fraqueza, julgava-se forte. Uma das principais características de uma pessoa não convertida é a arrogância, a presunção. Nada precede com maior certeza a queda de um seguidor de Cristo do que a confiança em si mesmo, do que a desconsideração às advertências dadas e o desprezo pelo perigo. Jesus disse para Pedro que ele passaria por um processo de conversão. Pedro responde: eu estou pronto. Eu vou contigo para a prisão ou para a morte. Jesus responde no verso 34: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E dessa advertência de Jesus, nós poderemos tirar aqui 2 aplicações para a nossa vida também. Primeiro, ninguém conhece de fato o próprio coração. O coração humano é enganoso, como Jeremias registra no capítulo 17, verso 9. Ninguém conhece completamente a si mesmo, os seus impulsos, os seus desejos. Não podemos nos dar ao luxo de não vigiar por um dia. Desde o momento que acordamos, é necessário nos vigiar. Ninguém conhece de fato, completamente o próprio coração. O coração humano é enganoso. Segundo ponto que nós podemos tirar aqui nesse momento: podemos fracassar em nossos pontos mais fortes. Se tem uma coisa que me chateia, é fracassar, é errar naquilo que eu sei que eu sou bom, naquilo que eu sei que eu faço bem. Como é chato fracassar naquilo que eu sei que as pessoas confiam em mim, naquilo que eu reconheço que eu faço bem. Se tem uma coisa que me chateia, é isso. Agora, mais do que isso, e cria mais tristeza e chateação, é você errar naquilo que você sabe que você é bom com a pessoa que mais te ama. Era essa a experiência de Pedro. Imagina rapidamente um neurocirurgião, o melhor que existe. Tem fama, tem status. Falhar para ele em uma cirurgia é uma das coisas que vai trazer mais tristeza para ele. Ele é reconhecido por todos. Falhar naquilo que ele faz de melhor vai trazer uma tristeza terrível para ele. Agora, se ele fracassar numa cirurgia na qual ele é especialista, com um filho na mesa de cirurgia, tenha certeza que a tristeza vai ser mais profunda ainda. Era essa a experiência que Pedro iria passar. Ele estava a ponto de falhar naquilo que de fato ele era bom. E ele iria falhar com a pessoa que mais amava Pedro. Pedro era de fato corajoso. Em alguns momentos parece até inconsequente de tão corajoso. É Pedro que sai do barco e pisa na água para andar no mar. É Pedro que repreende Jesus por não querer que ele sofresse
E ele tenta colocar ali uma resistência ao sofrimento que Jesus sofreria. É Pedro quem corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, que estava junto quando veio pegar a Jesus. Pedro, de fato, ele era corajoso, era o mais corajoso daquele grupo. Ele diz na ocasião registrada num texto paralelo em Marcos, capítulo 14, verso 27, que ainda que todos se escandalizassem, ele não faria. Que ainda que todos os discípulos abandonassem, ele não faria. E ele era sincero em falar isso. Mas nós precisamos também ser justos com Pedro. Justos com Pedro. Depois de abandonarem o mestre no horto, entre todos os discípulos, Pedro e João foram os únicos que seguiram para acompanhar Jesus. Os discípulos se espalharam, fugiram. Dentre todos os discípulos, Pedro e João também, mas dentre todos, esses dois, eles vão em busca de Jesus, vão em busca de ver o que está acontecendo com Jesus, o momento que Jesus está ali passando. No entanto, Lucas, ele faz questão de ressaltar uma diferença entre Pedro e João. Eu convido você no mesmo capítulo a olhar no verso 54. Ele diz: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E no Evangelho de Lucas, ele faz questão de destacar uma informação. Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Pedro e João tiveram comportamentos diferentes dentro da sala do julgamento, e na realidade não era só Jesus que estava num julgamento, mas todos ali estavam. A irmã White, no livro Desejados das Nações, diz: o discípulo João, entrando na sala do julgamento, não buscou ocultar ser seguidor de Jesus. João não procurou ocultar isso. Não se misturou com o rude grupo que estava injuriando o mestre. E por isso ele não foi o quê? Interrogado. Pois não assumiu um falso caráter, tornando-se objeto de suspeita. Procurou um canto retirado, ao abrigo dos olhares da multidão, mas o mais próximo possível de Jesus. Ali podia ver e ouvir tudo o que ocorresse no julgamento do seu Senhor. Pedro, próximo texto, página 712. Pedro não pretendia dar a conhecer sua verdadeira identidade. Ao assumir o ar de indiferença, colocara-se no terreno do inimigo, tornando-se fácil presa da tentação. Houvesse ele sido chamado a combater por seu mestre, ele teria sido um corajoso soldado. Ao ser, porém, apontado pelo dedo do escárnio, demonstrou-se covarde. Muitos que não recuam diante da luta ativa por seu Senhor são, em face do ridículo, levados a negar a sua fé, associando-se com aqueles a quem deviam evitar, colocando-se no caminho da tentação. E na mesma página ela diz: a fim de ocultar o que na verdade procurou unir-se, a fim de ocultar o que na verdade sentia, procurou unir-se aos perseguidores de Jesus em seus intempestivos gracejos. Seu aspecto, no entanto, não era natural. Estava representando uma mentira. E conquanto procurasse falar despreocupadamente, não podia suster expressões de indignação ante os abusos acumulados contra o mestre. Há uma diferença entre Pedro e João na sala do julgamento. Há uma grande diferença entre os dois discípulos e apóstolos que seguem Jesus nesse momento. Todos espalharam, eles seguem Jesus. João consegue acesso. Era conhecido e identificado como um discípulo. Através de João, Pedro também obtém acesso à sala do julgamento. Só que há uma grande diferença entre os dois. Pedro, ele enfrentaria um exército sozinho à espada, se fosse necessário. Mas ele não estava preparado para enfrentar uma pergunta de uma curiosa serva de Caifás. O medo de ser ridicularizado levou ele a viver uma mentira. Pedro viveu uma mentira para ser aceito. Não funcionou para Pedro, não vai funcionar para mim e para você. Nunca.
Existem trabalhos e negócios que não são para mim e para você. Existem entretenimentos que não são para você. Nem ter contato ou se aproximar. Existem lugares que não são para mim e para você. Não são, de fato, não são. Eu e você não podemos ocultar quem somos. Não podemos ocultar em nossa vida os princípios do reino de Deus. Não podemos ocultar a quem nós seguimos. É impossível. Se o preço para ser humilhado for negar Cristo Jesus e viver uma mentira, eu prefiro ser humilhado e eu espero que você prefira o mesmo. Se o preço para não passar escárnio, zombaria, piada, for negar Cristo e viver uma mentira no meio de outros e ocultar quem nós somos, é preferível ser humilhado. É preferível passar pela zombaria. Pedro seguia de longe. É interessante que percebemos aqui nesse texto que Pedro ele não se afastou o suficiente para perder Jesus de vista, mas ele não se aproximou o suficiente para se comprometer completamente com Jesus. Ele não se afastou ao ponto de não conseguir ver Jesus, mas ele não se aproximou ao ponto, como João, de se comprometer completamente com Jesus, como se ele dissesse para si mesmo: eu estou interessado em Jesus, mas é bom que ninguém saiba disso. Eu tenho interesse em Jesus, mas é bom que ninguém perceba. Eu quero fazer parte da igreja de Deus, mas é melhor eu não ter muito envolvimento. Eu quero ser membro, mas eu não quero muito participar, eu não quero, na verdade, estar muito perto dos outros. É melhor eu ficar um pouco mais escondido. Não existem no mundo cristãos escondidos. Quando somos cristãos, quando seguimos a Cristo, inevitavelmente, em algum momento, vamos ser sacudidos. Inevitavelmente vai haver zombaria, vai haver escárnio, vai haver piada. E se for para sermos humilhados, que sejamos para a honra e glória de Deus, porque Ele foi por nós. Cristo Jesus passou pela zombaria, passou pelo escárnio, passou pela humilhação. Ele queria dizer, ao mesmo tempo, que era de Cristo, mas queria que ninguém percebesse. Que ninguém o visse, que não tivesse envolvimento. Impossível. Não pecamos somente quando fazemos aquilo que é errado. Mas a Bíblia fala que pecado também é saber o certo e não fazer. Pedro deveria ter feito o certo. Ele seguia de longe. Ele nega Jesus 3 vezes. E no verso 61 nos diz: então voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Os olhos se cruzam. A afeição de Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro, ele não vê em Jesus um semblante de raiva, de ódio, pelo contrário. Ele vê em Jesus um semblante de tristeza, sim, mas de piedade. Pedro, ele se recordou que algumas poucas horas apenas, ele havia falado que seria preso com Jesus se necessário. Ele havia falado que morreria por Jesus se necessário. Ele havia acabado agora, nesse momento, de declarar que não conhecia Jesus. E ao mesmo tempo, ele percebe o quanto Jesus lhe conhecia. O quanto Jesus tinha lido intimamente o coração dele. Ele havia percebido nesse momento que havia uma falsidade em seu coração que nem mesmo ele sabia. O verso 62 então diz: Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui temos um dos pontos mais importantes na conversão de Pedro. Pedro, ele sai dali para chorar amargamente, ele sai sem rumo. Ele vê o semblante de Cristo Jesus. Ele vê Jesus sofrendo, tomando uma pancada em seu rosto. Ele não suporta a cena. Ele sai daquele lugar sem rumo. Ele para no Getsêmani, no lugar onde Jesus tinha passado pela angústia em oração com o Pai. Ali Pedro chora amargamente. Pedro coloca o seu rosto em terra. E o desejo de Pedro naquele momento era morrer. O desejo de Pedro naquele momento era que a sua vida acabasse, que a sua existência acabasse. Aqui nós encontramos um ponto essencial na conversão de Pedro e na conversão de qualquer um de nós.
Não existe uma conversão completa que não passe por uma decepção consigo mesmo. Não existe uma conversão completa que não aconteça uma frustração com o próprio eu. Esse é um ponto essencial de toda e qualquer conversão, a frustração com quem nós somos. Se nós ainda não nos frustramos, ou é porque não conhecemos Cristo de fato, ou porque ainda não nos conhecemos. Porque quando conhecemos a Cristo e conhecemos a nós mesmos, nós percebemos o quão ruim nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão falhos nós somos. Nós percebemos a falsidade que há em nós, que nem mesmo nós sabíamos. Não existe conversão que não passe por um período de frustração consigo mesmo, de decepção consigo mesmo. Pedro estava assim frustrado, decepcionado, tinha o desejo de perder a própria vida. Eu quero dizer para você que já passou por esse momento ou passa, frustrado consigo. Deus, Ele trata com muito amor e carinho aqueles que se frustraram, aqueles que decepcionaram a si mesmos, aqueles que feriram o Mestre. Eu convido você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e nós encontramos aqui um cuidado de Jesus com o seu discípulo que estava ferido, frustrado, com o discípulo que estava machucado. No Evangelho de Marcos nos mostra o que Jesus faz. Pedro, ele nega Jesus, ele fica arrasado, acabado, frustrado. Ele não tem tempo de falar com Jesus antes da sua morte. Jesus ressuscita. E no Evangelho de João, capítulo 16, ele se encontra com Maria Madalena. E ele dá um recado para Maria Madalena, para dar para os discípulos, verso 7, capítulo 16. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Pedro não era discípulo de Jesus, mas nós vemos aqui uma clara diferenciação. Vai, fala para os discípulos e para quem? Para Pedro. Por que Jesus menciona nominalmente o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro estava acabado pelos seus próprios erros. Pedro estava ferido pelos seus próprios erros. Ele estava frustrado, ele desejava a morte pelos seus próprios erros. Eu quero te dizer uma coisa, você um dia pode ter desistido de Cristo Jesus, mas Ele nunca vai desistir de você. Enquanto houver graça, Ele vai atrás de você. Você pode ter ferido o Mestre, você pode ter decepcionado, você pode ter negado o Mestre. Ele te trata com amor e com carinho, porque Ele quer te restaurar, assim Ele fez na vida de Pedro. De fato, Ele se encontrou com Pedro. E está registrado no Evangelho de João, e aqui leio o último texto dessa reflexão. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 a 17, nos fala um encontro muito conhecido da Bíblia. Os discípulos, eles voltam a pescar, é Pedro quem puxa. Nesse capítulo 21, o texto nos fala que Pedro diz, eu vou pescar, os demais discípulos falam, nós vamos junto. Pedro era um líder, Pedro influenciava pessoas. Mas o que está acontecendo nesse momento? Quando Pedro fala, eu vou pescar, Pedro, ele está desistindo do seu ministério. Ele está voltando a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes de Cristo o chamá-lo. Jesus aparece. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse,
apacenta as minhas ovelhas. Jesus está restaurando Pedro aqui nesse momento. Já vimos algumas vezes que 3 vezes Pedro nega Cristo, 3 vezes ele dá a possibilidade de Pedro afirmar. Mas por que Jesus faz isso? Para afirmar para Pedro que para cada erro dele havia uma provisão de graça. Que a graça de Cristo Jesus é superabundante. De que maior do que os nossos erros é a graça do Senhor que pode alcançar a minha e a sua vida hoje. Nesse texto aqui há tanto para a gente refletir, a gente não tem tempo naturalmente hoje. As palavras diferentes usadas para amor, cada pergunta que Cristo Jesus faz de uma forma diferente, cada resposta também. Mas eu quero destacar hoje, de maneira específica, apenas um ponto nesse diálogo. A cada vez que Pedro fala que ama Jesus, Jesus dá uma ordem para Pedro: eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, pastoreia os meus cordeiros. Eu te amo, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus não está aqui apenas restaurando a vida de Pedro. Jesus está aqui nesse momento restaurando o ministério de Pedro, porque ele já estava o abandonando. Eu estou falando para pessoas aqui nessa igreja, sem dúvida alguma, que já ocuparam a linha de frente na igreja. Já foram grandes líderes, grandes missionários. Por motivos da vida se decepcionaram. Se decepcionaram em algum momento com a igreja. Se decepcionaram com gente. Se decepcionaram com si mesmo. Em algum momento da vida começaram apenas a frequentar cultos. Começaram apenas a assistir sermões. Continuaram apenas acompanhando programações. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: Cristo Jesus está aqui hoje para restaurar o seu ministério. Cristo está aqui hoje para restaurar a sua participação no reino de Deus, para fazer você novamente um líder, para fazer você novamente alguém que se coloque em pé diante dos últimos dias da história desse mundo, para representar o Senhor e anunciar a vinda de Cristo Jesus. Pedro, a partir desse momento, se torna um homem extraordinário na igreja primitiva. Ele pode fazer isso comigo e com você. Você lembra do comecinho do primeiro texto que eu li? No primeiro texto, ele diz: Pedro, Satanás vai chacoalhar a sua vida. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse é um aspecto importantíssimo da conversão. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma pessoa que passa pela conversão, como Pedro passou, fortalece quem está ao redor. Fortalece quem acerta, continua acertando, mas fortalece também quem erra. Tem amor, tem carinho. Pedro passou pela decepção para que ele pudesse ter mais amor com quem errasse, para que ele tivesse uma real conversão. Eu termino lendo 2 textos da irmã White. Ela diz assim: antes da sua queda, Pedro estava sempre falando desavisadamente, levado pelo impulso no momento, sempre pronto a corrigir os outros, exprimia os próprios pensamentos antes de ter ideia clara a respeito de si mesmo ou do que ia dizer. O Pedro convertido, porém, era bem diverso. Ei, Jesus não veio para corrigir a sua natureza e nem a minha. Ele veio para te dar uma nova natureza. Ele veio para me dar uma nova natureza. Ele não veio para corrigir quem nós somos, mas Ele veio para nos fazer nascer de novo. Conservava o antigo fervor, mas a graça de Cristo lhe regulava o zelo. É importante ter zelo pela igreja. É importante ter zelo pelo Senhor, pela palavra. Mas lembre-se que a graça de Cristo regula o zelo, equilibra. Pedro antes, ele não tratava bem quem errava. O texto continua dizendo: não mais era impetuoso, confiante em si mesmo, presumindo mais calmo, dominado e dócil. Podia então alimentar todos os cordeiros como ovelhas do rebanho de Cristo.
Último texto. A maneira do Salvador tratar com Pedro tinha uma lição para ele e para os seus irmãos. Conquanto tivesse Pedro negado a seu Senhor o amor de Jesus, por ele jamais vacilaria. Ao assumir o apóstolo o encargo de ministrar a outros, devia tratar o transgressor com paciência, simpatia e compassivo amor. Lembrando sua própria fraqueza e queda, devia tratar as ovelhas e os cordeiros entregues a seu cuidado com a mesma ternura que Cristo tivera com ele. Devemos tratar aqueles que erram com a mesma ternura e amor que Cristo nos trata. Irmãos, ou estamos fortalecendo o próximo, ou precisamos ser convertidos como igreja. Ou estamos de fato vivendo, fortalecendo o próximo, uns aos outros, a comunidade se tornando mais forte. É para isso que existe comunidade, é para isso que existe igreja. Ou estamos cuidando um dos outros, ou então precisamos reconhecer que ainda precisamos passar por uma conversão, porque quando somos convertidos, fortalecemos os irmãos. Quando somos convertidos, apacentamos as ovelhas, cuidamos dos cordeiros. Semana passada eu estava em semana de oração no Campo São Paulo, e no meio da semana eu fui ao Hospital Adventista, e fui fazer ali consultas de rotina. E ali entrei em uma consulta, aquele teste da esteira, ergométrico. E ali eu ouvi, Gisele, uma médica e um estagiário de medicina falando do doutor Fabiano. Ele não está aqui hoje, está num outro compromisso do ministério. E eu não tinha nem muito tempo para falar que conhecia o Fabiano, porque o Fabiano ele é membro aqui da igreja, né? E sabe o que eles me falaram naquele momento, Gisele? Aquela médica, ela começou a dizer que o Fabiano, ele era reconhecido não somente no hospital, mas em outros hospitais com grande nome em São Paulo, chamavam o Fabiano, quando alguém estava perto da morte ou já estava desfalecendo, e precisavam de um médico para ressuscitar alguém. E o que me marcou naquela frase, daquela doutora e daquele rapaz que estavam juntos, eles falavam assim: eu nunca vi alguém fazer isso como o doutor Fabiano. Ele não desiste de ninguém, ele vai até o último, ele não desiste. E aquilo para mim foi um testemunho tão poderoso, pela amizade que temos com a família, pelo carinho que tem como membros, mas ao mesmo tempo eu penso que essa é a realidade que deve existir em todos nós. Existem pessoas que estão perdendo a vida, e não é somente a vida física aqui nesse mundo, a sua passagem aqui que é transitória, mas correm o risco de perder a vida eterna. Querida igreja, não podemos desistir de ninguém. Eu não desistirei de ninguém, mas nós precisamos fazer isso juntos. Somos igreja, somos comunidade. E a palavra de Deus diz que quando passamos por um processo de conversão, nós fortalecemos os irmãos. Participamos do processo de restaurar vidas, restaurar pessoas. Quem pode ser fortalecido pela sua vida? Quem está precisando de ajuda? E você pode ser a resposta da oração. Nós vamos orar nesse momento por isso. Nós vemos que um aspecto importantíssimo como resultado da conversão é que cristãos fortalecem cristãos. Não desistiremos de ninguém. Enquanto houver graça, o Espírito Santo estará atuando no meu e no seu coração, e no coração de todos aqueles que precisam entregar a vida para Cristo. Não desistiremos de ninguém. Você quer orar comigo? Senhor Deus, Pai querido e amado, vivemos dentro de uma comunidade religiosa. Talvez alguns estão visitando, outros acompanhando pela internet. Em algum momento, como Pedro, podemos pensar que já estamos completamente convertidos, que não há mais nada a fazer, apenas esperar. Mas hoje vimos, Pai,
que é possível, que muitos de nós, assim como Pedro, ainda precisem passar pela conversão. Pedimos que através do Teu Santo Espírito, que se necessário a nossa vida seja sacudida, mas que ao ser sacudida o Senhor preserve cada um de nós e nos torne mais fiéis ao Senhor. Nos dê a verdadeira conversão, mesmo que precisemos passar pela frustração. E que ao sermos completamente convertidos, fortalecemos, Pai, uns aos outros. Nos ajude a fortalecer as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. A ser uma igreja mais unida. A nunca desistirmos de ninguém que está ao nosso redor. E se houverem erros, falhas, que seja com o amor que Cristo nos tratou, que tratemos cada uma dessas pessoas. Sê conosco, abençoe o seu povo, a sua igreja, e nos dê, Pai, a completa conversão através do Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Te abençoe. Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.